Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um dia. E hoje eu queria conversar com vocês sobre ESG. E o que é ESG? ESG no português é uma sigla que determina governança ambiental, social e corporativa. Ou no inglês significa Environmental Social Governance. E qual o impacto que isso tem na vida de nós, cidadãos, né? Qual o impacto que isso tem na nossa sociedade, vamos colocar assim. Hoje em dia, a gente vê que dentro do âmbito corporativo, cada vez mais as empresas têm mudado alguns posicionamentos. E às vezes a gente fica pensando assim, tá, mas por quê, né? Por que as empresas mudaram o posicionamento delas? Por que as empresas estão se tornando mais woke, né? Que é um termo em inglês também que fala para aqueles que são despertados, né? Vamos dizer assim, as empresas estão adotando posturas sociais e ambientais, investindo mais em fundos ambientais, doando dinheiro para fundos ambientais, à torta e à direita. Por que as empresas estão adotando políticas um pouco mais agressivas do ponto de vista minoritário, tipo tantas pessoas da nossa empresa precisam ser LGBTQ, ou tantas pessoas da nossa empresa precisam da diretoria ou de cargos de liderança, precisam ser homens ou mulheres pardos ou negros. Por que que... é, e assim sucessivamente, né? Por que a gente vê várias políticas sociais acontecendo de maneira corporativa e qual o impacto que isso tem nas nossas vidas? E por que isso acontece? Qual o motivo disso acontecer, né? E será que isso é bom? Então vamos lá. Esse conceito de ESG, ele surgiu em 2004. Lá 2004, 2005, numa primeira reunião feita na ONU pelo Kofi Annan, o secretário-geral da ONU. E ele trouxe esse conceito, na verdade não ele, mas foi trazido esse conceito de ESG, né, a uma série de empresas que participaram dessa reunião, e lá foi apresentado que são políticas, né, ou uma questão, na verdade, de tornar as empresas mais sensíveis a questões sociais, questões ambientais, questões de governança e assim sucessivamente. E através disso, esse conceito foi evoluindo com os anos, certamente ele já existia, mas há pelo menos uns 3, 4 anos atrás, ele tomou uma proporção muito grande. E ele passou a se tornar um instrumento até de controle, onde as empresas começaram a ser pontuadas e ter uma pontuação, né, inerente a cada uma delas com base na aplicação dessas políticas. Ok? Mas por que uma pontuação? Porque se há pontuação, há um esquema de avaliação. Não um esquema no sentido ruim, mas há uma questão avaliatória. Ou seja, se você tem uma pontuação para você, é porque você está sendo avaliado de alguma maneira. E no caso, você está sendo avaliado na sua pontuação dentro do conceito de ESG, ou seja, do ESG. A questão de governança ambiental, social e corporativa. Ou seja, quais políticas que você aplica dentro dessa sua empresa te dão pontuações maiores. Beleza. Com base nisso, essas empresas começaram a adotar posturas, como eu falei, mas será que isso foi de maneira natural? Será que essas empresas começaram a tomar essas atitudes porque elas realmente se tornaram conscientes do ambiente? E será que é a melhor curso de ação delas? Ou seja, será que é o melhor caminho para elas? Porque dentro dessa pontuação de ESG, existe também um certo acesso. Ou seja, se você tem uma pontuação mais alta, significa que você tem mais acesso a determinados portfólios de investimento, ou seja, você consegue captar mais recursos para sua empresa, ou seja, fundos de investimento que vão entrar na sua empresa, que vão investir, que vão injetar dinheiro na sua empresa, permitindo com que você invista aquele dinheiro e cresça mais rápido, certo? Então, é isso. Se você tem uma pontuação mais alta no ESG, você tem acesso a esses fundos de investimento
que vão injetar capital ali dentro, ou seja, dinheiro para você crescer mais rápido. E toda empresa quer crescer mais rápido. Toda empresa precisa de capital, dinheiro para poder crescer mais rápido, certo? Então, perfeito. Mas será que isso aconteceu de forma natural, de forma orgânica? Será que as empresas começaram a naturalmente se tornarem mais conscientes com essas três palavras, ambiental, social e governança? Será que elas... Não, não foi assim. Existe um artigo, que isso aqui é uma página que foi traduzida em português e para o português do inglês, e ela trouxe aqui para vocês para a gente poder analisar em conjunto. Na verdade, existem 3 fundos de investimento americanos, BlackRock, Vanguard e State Street, conhecido como os 3 maiores, e foi mapeadas as atividades dentro desses fundos de investimento dentro do mercado americano, principalmente na bolsa S&P 500, que são as 500 maiores, é a bolsa que é feita das 500 maiores empresas americanas, certo? E eles descobriram que esses três fundos de investimento, certo, constituem o maior acionista em 88% das empresas do S&P 500. Ou seja, existem 3 fundos de investimento que são acionistas majoritários em 88% dessas empresas. Tá certo. E aqui eu fiz uma pesquisa no Google só para a gente aprofundar um pouquinho. Larry Fink é o CEO e cofundador da BlackRock, e o próprio Google que fala do seu protagonismo na pauta ESG, vale a pena notar isso. E a gente consegue ver também que tem algumas outras, deixa eu ver se só esse é o artigo, tá aqui, ó. Como a BlackRock, esse é um artigo do Bloomberg, como a BlackRock tornou o ESG tão atraente em Wall Street. E a gente consegue ver que várias mudanças corporativas que aconteceram nesses últimos 3, 4 anos e tem cada vez mais se tornando cada vez mais forte, né, esse tipo de política, elas vêm, na verdade, de uma mudança de comportamento que está sendo imposta pelos acionistas majoritários. Porque nenhuma empresa muda o seu comportamento da noite para o dia ou do nada, né? Existe uma pauta que está sendo vinculada muito grande, que é a questão das minorias, que é a questão da consciência social e ambiental. E para todos os efeitos, tem muita gente que concorda com isso. Se você é uma pessoa que concorda com todas essas políticas, se você acha que todas as mesas diretoras dos fundos obrigatoriamente tem que ter um percentual de pessoas vamos dizer assim, de questões minoritárias, né? E questões similares assim. Se você acha que isso deve de acontecer de maneira forçada, então tá ótimo. A gente, dentro do seu ponto de vista, a gente está indo dentro do caminho certo, porque é o que está acontecendo. Esses 3 fundos de investimento, detendo o poder majoritário dessas empresas, têm mudado as missões, os valores delas e têm feito com que elas obedeçam, né, obrigatoriamente aos acionistas majoritários, que são eles, as políticas que eles estão querendo implementar nessas empresas, porque, novamente, eles são os acionistas majoritários e, em alguns casos, minoritários, mas o minoritário também tem voz. Muitas vezes, vários minoritários fazem uma maioria dentro de uma empresa e conseguem determinar um novo rumo para ela, das quais, muitas vezes, esses 3 ou outros fundos de investimento também fazem parte, né? Esses fundos de investimento, na verdade, eles têm mais de 15 trilhões de dólares sob o controle deles. Isso não é dinheiro deles, mas é dinheiro sob o comando deles. E também tem um determinado ponto. Essa questão do ESG e da pontuação, tudo isso que eu falei, a gente tem que amarrar num único ponto, que é o seguinte. Quando você detém o controle majoritário de uma determinada empresa, você também consegue determinar aonde essa empresa vai investir o dinheiro dela.
Se você é um fundo de investimento que detém uma posição dentro de uma empresa, consegue forçar essa empresa a investir o próprio dinheiro dela aonde você quer, e você disponibiliza para ela um fundo que é dela, certo? E você impõe sobre ela uma política social que você quer que seja imposta. Isso me parece um grau de controle muito alto, certo? E quando você coloca essas empresas dentro de uma pontuação, você também está criando sobre elas uma pressão de que elas precisam, ou seja, as empresas, se adequar a essas políticas para ter uma pontuação maior e, como eu falei, ter acesso a mais capital, ou seja, para que essas empresas recebam também investimentos para poder aplicar dentro do seu métier, ou seja, do seu dia a dia, para poder criar produtos e serviços e assim sucessivamente continuar a sua vida. O meu ponto com isso é, esses três fundos de investimento, eles, através do ESG, eles criaram uma ferramenta de pressão sobre o mundo corporativo, onde eles acabam determinando onde as empresas vão investir o dinheiro delas, como elas vão investir o dinheiro delas e como elas devem se comportar. Só que não necessariamente os valores e princípios que esses fundos de investimento estão forçando sobre essas empresas estão alinhados com os valores e princípios seus, dos cidadãos, que são aqueles que consomem os produtos e serviços destas mesmas empresas. E que muitas vezes, dentro da sua pessoalidade, quando vão no banco investir, muitas vezes o banco, porque o banco também é uma empresa, certo? Os fundos de investimento que você, como cidadão, coloca o seu dinheiro, muitas vezes estão ligados a esses fundos de investimento e você nem sabe. Novamente, se esses valores e princípios que estão sendo forçados por essas empresas estão de acordo com os seus, então tá ótimo. É assim que tem que ser. Mas se os seus valores e princípios estão em discordância com as políticas sociais e ambientais e de governança corporativa que estão sendo forçados por esses fundos de investimento, se esses valores e princípios não estão de acordo com os seus, então a gente tem um problema muito grande aí. Porque esses valores e princípios estão sendo forçados com o dinheiro de investimento de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. Porque, novamente, esses fundos de investimento, esses três fundos de investimento, eles não criam dinheiro do nada. Eles são fundos de investimento, ou seja, as pessoas, as empresas ou pessoas depositam, claro que eles têm capital próprio também, obviamente, porque eles são uma empresa e toda empresa visa o lucro. Quando você coloca o seu dinheiro para ser investido num fundo de investimento que é da BlackRock, ou que é da Vanguard, ou que é da State Street, eles vão, seja você como pessoa física ou como pessoa jurídica, eles vão usar esse dinheiro para adquirir posições em outras empresas e forçar sobre essas empresas comportamentos. Se esses comportamentos estão de acordo com seus valores, maravilhoso. Se você entende dessa forma, perfeito, mais poder para você. Agora, se você entende que essa forma de agir não está de acordo com os seus valores e princípios, a gente tem que entender aonde o nosso dinheiro está indo e aonde você está investindo. Certo? Então, esse ESG virou um instrumento de controle empresarial enorme dentro do mundo corporativo. E aqui eu coloco algumas empresas e a gente vai falar rapidamente de algumas delas, só para a gente ver essa questão do ESG, que me parece muito interessante, porque o ESG ele tem, né, dentro dos seus defensores aqueles que falam sobre políticas ambientais e que é tudo lindo e que a gente tem que investir no meio ambiente e que o meio ambiente tem que ser, né, limpo e créditos de carbono e assim sucessivamente. Isso são assuntos também muito grandes.
Mas vamos botar aqui, ó. Espera aí. A gente tem aqui, ó, em primeiro lugar, isso aqui é um ranking de 2022, certo? Beleza. Ó, empresas de processamento de fabricação de metal, óleo e gás. Aqui a gente até tem uma empresa de energia solar que faz jus ao seu, né, em tese faz sentido uma empresa de energia solar ter uma pontuação de ESG alta, porque ela é uma empresa consciente com o meio ambiente. Ela produz produtos que são sensíveis ao meio ambiente. Perfeito? Tá ótimo. E aí existe até um questionamento de que será que a energia solar ela é realmente sensível ao meio ambiente por causa das baterias de lítio, como elas são feitas, de onde elas vêm e tudo mais. Mas vamos deixar isso de lado e vamos focar só no conceitual, que já é suficiente. Se empresa de energia solar, faz sentido ela ter um valor de pontuação de ESG alto. Agora, uma empresa de óleo e gás é uma atividade extremamente poluente. Por que uma empresa de óleo e gás tem a ConocoPhillips, por que uma empresa de óleo e gás tem um ESG tão alto? Outra aqui, ó, óleo e gás. Vamos lá, óleo e gás, Chevron, óleo e gás, de novo, óleo e gás, de novo, óleo e gás, de novo, óleo e gás. E assim sucessivamente. Nada contra as empresas de óleo e gás, tá? Mas é muito interessante a gente ver que o ESG, as empresas de óleo e gás, que são empresas que têm uma atividade extremamente poluente, mas que são empresas que são cada vez mais conscientes com o meio ambiente e tentam sim diminuir suas emissões são empresas bem conscientes e essas empresas elas não estão necessariamente fazendo nada de errado. O que me chama a atenção aqui, até porque a atividade é inerentemente poluidora, o que vai se fazer? É necessário, claro, sempre se tornar consciente sobre isso e tentar mudar isso. Mas a atividade delas é necessária, é absolutamente necessário o óleo e gás. O setor de óleo e gás, se não existisse, a sociedade como a gente conhece hoje em dia, telefone, relógio, nada disso iria existir. Então, óleo e gás é absolutamente necessário. Mas o ESG dessas empresas é alto, porque essas empresas têm posições acionárias desses 3 fundos de investimento, que investem pesadamente nessas empresas e forçam essas empresas a adotar medidas sociais e principalmente do ponto de vista social, mas ambientais também, que fazem com que esse score, essa pontuação suba. E que políticas são essas? São políticas que são, vamos doar, por exemplo, quando eu falo políticas ambientais, às vezes a pessoa pode achar que, não, mas você está falando que ela vai poluir menos. Não, ela não vai poluir menos, ela vai continuar poluindo exatamente a mesma coisa. Só que ela vai pegar um percentual do faturamento dela, ou do PIB dela, né, o que seria o PIB dela, vamos botar assim, do faturamento dela, e vai destinar a um fundo de investimento ambiental, por exemplo. Ou seja, ela vai pegar um percentual do faturamento mensal e vai doar, vai colocar num fundo de investimento que geralmente está ligado a um desses 3 fundos maiores, para que esse dinheiro possa ser destinado a fins ambientais e não vai ser. Ele simplesmente vai ficar ali rendendo ou vai ser utilizado para se adquirir posições acionárias em outras empresas para que esse controle se estenda cada vez mais. Ou seja, a mesma empresa que detém o controle, os mesmos fundos de investimento que detêm o controle sobre essas empresas e que determinam as políticas que elas devem seguir, também são os mesmos fundos que avaliam a própria pontuação dessas empresas e diz aonde essas empresas devem investir ou o que fazer, sendo que aonde elas investirem, esses fundos de investimento também têm a mão deles. Dá para entender o tamanho do mecanismo de controle que isso tem? Bom,
E ESG é um tema muito amplo e é um tema que a gente vai falar muito aqui ainda sobre, porque é um tema que influencia a sua vida, principalmente do ponto de valores e princípios. Será que esses valores e princípios estão de acordo com os seus? Será que quando esses 3 fundos de investimento que forçam uma empresa a mudar a sua política financeira ou a sua política social, forçando que as empresas tenham determinadas posições ou até que, por exemplo, um caso que aconteceu nos Estados Unidos agora recentemente da Anheuser-Busch, que é dona da Bud Light, né? que utilizou na sua campanha um veículo de marketing, ou seja, usou um marketing na campanha dela que é totalmente contra as pessoas que bebem a Bud Light. Então, só para a gente ter uma noção, a Bud Light perdeu 30 bilhões de dólares em valor de mercado, só por causa desse marketing negativo. Então, será que esse dinheiro, esse conceito está de acordo com os seus princípios? Será que quando você investe o seu dinheiro, você está consciente para onde ele está indo e o que ele está fazendo na nossa sociedade? É aquilo que eu sempre falo. A gente vota com o nosso dinheiro. O dinheiro sempre flui para cima. Tudo depende de como você gasta ele, como você utiliza ele. E isso é natural, faz parte da sociedade como a gente a conhece. Mas como você faz isso? E você vota com o seu dinheiro. Toda vez que você escolhe dar o seu dinheiro para a empresa A, para a empresa B, para o fundo A, para o fundo B, se você escolhe investir em fundos de investimento que a Vanguard, a State Street ou a BlackRock são donas, você necessariamente está dando o seu dinheiro para eles, para que eles utilizem o seu dinheiro para continuar esse tipo de comportamento de controle. Existem outros fundos de investimento que não fazem esse tipo de coisa. E assim sucessivamente. Então, vale a reflexão, porque nós votamos com o nosso dinheiro. E a gente tem que ser consciente e sensível a isso, se a gente quiser construir uma sociedade que esteja de acordo com os nossos valores e princípios. O grande problema disso é que isso não é amplamente veiculado. A maioria das pessoas não sabe disso. E é por isso que a gente está trazendo isso à tona. Então, um abraço, até a próxima. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês gostem.